Então, pessoal, agora eu vou abrir um novo bloco de vídeos aí, onde a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a relação que a gente tem entre o átomo e a massa dele. Porque vocês que, dependendo da série que vocês estão, mas no primeiro ano do ensino médio, você já aprende a diferença entre peso e massa. No caso do átomo, como ele é um corpo extremamente pequeno, ele não sofre, a gente não pode considerar que ele sofra o poder da gravidade. Então, quando a gente vai medir esse tipo de relacionamento, esse tipo de relação, a gente mede a massa do átomo. O problema é que, como eu disse para vocês, o átomo ele é absurdamente pequeno. E como ele é absurdamente pequeno, não tem como pegar um átomo e colocar na balança para medir a massa dele. Lembre que a ponta de uma pinça é feita de moléculas e as moléculas são maiores do que os átomos. Então eu não consigo pegar, porque ele é tão pequeno que a ponta da pinça é muito, muito maior do que o próprio átomo. Então não dá para pegar um átomo com uma pinça, muito menos colocá-lo em cima de uma balança e muito menos essa balança indicar algum valor. Então eu tenho que pensar um pouquinho como que eu faço para poder medir as coisas. Então toda vez que você se deparar com esse problema dessa dúvida de como a gente mede as coisas, a gente tem que primeiro ter a ideia de que medir as coisas, que nem, por exemplo, usar uma régua, tem como base alguém que inventou essa régua. Alguém que falou, ó, isso é 1 centímetro, isso equivale a 10 vezes 1 centímetro. Ó. 10 centímetros é 10 vezes 1 centímetro. Então, 1 metro, 100 vezes 1 centímetro. Então, alguém parou para poder se interessar por isso e inventar esse equipamento que mede distâncias entre dois pontos. Por que tem que ser assim? Por que não pode ser polegada? Já viram falar da polegada? A polegada é um sistema de medida que no Brasil não é tão usado, mas é uma forma de medir distâncias entre dois pontos, né? Existem braças, existem léguas, enfim, várias formas de medir distância. Não existe só o metro. Lembrando que você não vá querer achar assim que, né? Quer dizer, não se esqueça que o centímetro é uma fração do metro. A forma que nós temos de medir distâncias no Brasil é o metro. E do metro nós vamos ter o centímetro, o milímetro, o decímetro, o decâmetro, aquelas coisas todas que vocês aprenderam há muito tempo atrás. Então, em alguns lugares do mundo, se mede distância por polegada. Não é a mesma coisa que metro, é uma outra forma de medir. Mede, como eu falei, por braças, por léguas, por sei lá, enfim. São várias formas, tem vários nomes que você consegue. Milhas, eu falei? Não sei se eu falei por milhas. Então, tem várias formas de você medir distância. Então, dá uma pensada nisso, que é uma forma interessante de você perceber que nós não temos uma realidade única, né?